assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Mulher. E começamos mais um Oxe Mulher, né, Nádia? Bom dia. Bom dia, sim, que bom, né, que estamos aqui nesse sábado maravilhoso para abordar um tema, né, porque você sabe que o Oxe Mulher, né, sozinha, é tido como a janela do conhecimento, professor, porque a gente aborda vários temas aqui. E hoje, em especial ao feriado de segunda-feira, trouxemos um professor de História para abordar esse tema e desmistificar algumas informações e curiosidades a respeito dessa data. E daí eu vou deixar ele se apresentar, ele que já esteve aqui no programa, já estreou aqui na nossa bancada e aceitou o convite novamente de estar conosco abordando esse tema. Bom dia, professor Emerson Silva. Para vocês que não o conhecem, ele vai se identificar novamente, né? Porque temos vários seguidores que talvez não tenham lhe assistido anteriormente. E daí passamos a oportunidade aqui para o senhor. Oh, que maravilha, né? Queria dizer que é uma satisfação imensa estar dividindo mais uma vez com vocês aqui a bancada, né? Desse veículo de comunicação tão importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E é isso, né? Já sou de casa, me considero de casa. Eu estive aqui com vocês, né, em outro momento. E daí, ultimamente, a gente também tem trocado umas ideias, né, com o Abdoral, com o véu Abdoral, nas manhãs das terças-feiras, né, para falar sobre história. E eu sou historiador de formação, me chamo Emerson Silva, né? Sou especialista em cultura pernambucana e a gente está por aqui hoje para falar um pouquinho sobre a data magna de Pernambuco, não é isso? Isso. Eu só queria que o senhor pudesse também falar, olhando para nossas câmeras. Deixa eu ver se aqui fica mesmo um pouquinho para cá. Certo, seria aquela lá. É. Ótimo. Porque aí a gente consegue dar visibilidade, todo mundo entrar em contato com o senhor. E pra gente, né, saber que você é daqui do Cabo, né? Isso, professor? Sim, sou cabense de nascimento, né? Sou fruto das ladeiras do Cabo de Santo Agostinho. E bote ladeira E nisso. bote né, ladeira Pois nisso, é, né, Sol? verdade. Ô, eu que eu digo. Sol tem uma história dessa ladeira, né, Sol? Ô, todos os dias. Todos os dias. Mas isso é o que nos fortalece, né? Pra gente Isso. aprender a subir e a descer devagarinho, Exatamente. né? Que daí a gente chega lá. Com certeza. E a gente valoriza também o profissional da nossa cidade, né? Que a maioria dos entrevistados, a gente dá oportunidade, principalmente quem é do nosso município, para valorizar essa questão do profissional e do currículo vasto e da importância. Você também administra o perfil História do Cabo de Santo Agostinho, não é isso? É isso mesmo, né? Assim, o perfil lá no Instagram, que a gente ultimamente tem tratado ele como um museu virtual, que eu acho que é isso que ele é para a população cabense, né? É uma idealização minha e de mais dois amigos, historiadores, que durante a pandemia, né, a gente estava naquela vibe que todo mundo passou, né, de estar meio ocioso, de querer ser produtivo. E como o nosso universo é a sala de aula, é os museus, né, é os espaços culturais de um modo geral, aí eu disse, não, pera, a gente vai ter que se virar com a tecnologia, né? Sim, Então, se reinventar, né? Isso. Então, mesmo sem ser expert, né, na área, a gente produziu lá um layout, né, e hoje a gente tem um pouco mais de 3.000 seguidores, né, todos eles que acompanham fielmente as nossas postagens, né, então a gente tenta falar um pouco sobre a história do Cabo de Santo Agostinho. E esse resgate histórico é sempre bem-vindo, né? Até porque a nossa geração precisa dessas informações. Eu mesma, quando vejo as suas publicações, eu me recordo de alguns momentos, né? De algumas imagens que minha avó falava, de alguns momentos assim que nos reportam a questão histórica. Mas voltando o tema, né, que a gente vai abordar aqui sobre a data magna, né?
Data Magna. Então, o professor Enes, ele vai abordar um pouquinho. Por que surgiu isso, professor? Qual é a Ô, diferenciação? Nádia, antes de você abordar o professor, a gente tem que falar o número do nosso Sim, zap, sim. né? Para quem está nos escutando. Tu tem aí em mãos, porque eu Tem. esqueci de anotar. Tem sim. Anotem aí, gente, para não esquecer, inclusive, tá? Já tem isso massificado. É 98772-1065. Lembrando que é apenas para mensagem de texto. Não Certo. podemos ouvir áudio, não é isso, Sol? Não, não podemos. E nem ligação, tá? É só para mensagem de texto. Então repete o número, Nádia. 98772-1065. Pronto, agora sim. Agora sim. Antes, quando a gente estava em off, né, muita gente estava naquela dúvida. É carta magna ou data magna? Não foi isso? Isso, pois é, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Isso. E a primeira dúvida que surgiu foi essa, a gente inclusive pode começar por ela, né? Assim, na verdade, o feriado, né, do próximo dia 6, ele é o feriado da data magna, né, pernambucana, a data magna de Pernambuco. A carta magna seria um outro documento, né, que esse documento, na verdade, ele tem uma relação direta ainda com o período medieval, então é algo que não dialoga com esse momento histórico, né, do Brasil colonial. E já a data magna faz referência ao dia 6, porque é quando inclode o que a gente conhece como Revolução de 17, ou Revolução Pernambucana. Algumas pessoas também conhecem como Revolução dos Padres, né? Isso, Revolução Inclusive, dos Padres. o Enem gosta de cobrar, né, vez ou outra, aí a Revolução Isso. dos Padres e várias outras provinhas importantes no Brasil afora, que foi, né, diga-se de passagem, uma revolução muito importantíssima, Muito. né, para que a gente pudesse dar o pontapé inicial para o que a gente chama de independência, né, do povo brasileiro. E do povo pernambucano, né, professor? Que Sim, a com gente certeza. lutou muito, não foi coisa fácil, não. Todo mundo querendo invadir Pernambuco e não foi fácil, né? Isso. Então, assim, falando de história, quando o senhor fala de história pernambucana, a gente tem muita coisa para estudar, muita coisa para ver. Quando fala de museu, é só de coisa antiga, coisa velha, né? Que tem gente, não, eu não vou para museu que só tem coisa velha, coisa antiga. O que é que a gente pode achar no Museu de Maçangana, professor? Ô, amiga, assim, eu vou parafrasear agora o poeta, né? Eu percebi que você tem uma playlist aí bem potente, né? E o Cazuza diz, né, que ele vê um museu de grandes novidades, né? Isso. Então, museu hoje, né, ele não se encaixa mais nesse processo ultrapassado de apenas coisas velhas, né, de Sim. coisas que não têm mais utilidade, né? Hoje as nossas ferramentas tecnológicas, elas são fortes aliadas para os espaços museais, né? Então a gente tem museu, né, aqui pertinho, por exemplo, sei lá, o Cais do Sertão, Passo Cais do do Frevo, Sertão, isso. né? Que são museus que utilizam alta tecnologia para poder expor, né, o seu material expográfico, para que as pessoas consigam construir uma ideia, um conhecimento acerca do que está sendo exposto. É uma forma diferente de contar a história? Sim, Seria uma forma diferente. seria. Maçangana é um dos únicos espaços museais que a gente tem, né, na cidade do Cabo Santo Agostinho. Atualmente em funcionamento, além do Maçangana, a gente também tem o Museu do Bacamarte, né, que é Sim. outra ferramenta muito importante. Muito. Né, mas que nesses espaços a gente vai encontrar um pouco da história, né, do povo de Pernambuco, um pouco da história do povo do Cabo, de Santo Agostinho. E que não é pouca, né, professor? Não é muita. Pode ter certeza que a gente ia precisar de um ano inteiro de programa, né, para dar Para conta contar a de... história de Pernambuco, do Cabo, né, que são muitas. Isso mesmo. E Nádia, você estava fazendo uma pergunta aí ao professor que eu atrapalhei. Sim, porque eu acho que foi até essa, acho que tu até perguntou, sobre desmistificar isso mesmo, né? Porque, assim, somos pernambucanos, são guerreiros, por isso que a gente chama, né? Pernambuco imortal. Imortal, por quê, professor? É assim, Nádia, a verdade, né? Eu sou muito sincero, eu preciso frisar isso, né, o tempo inteiro, que, assim, a nossa história, ela na verdade tem uma finalidade, né? Sim. Então, a nossa história, ela é eurocêntrica,
né? Eu até discuti isso ultimamente aqui no programa com a Bidoral, né? Ou seja, todo o nosso processo histórico, ele é visto com um olhar do colonizador europeu, entendeu? E isso é um grande problema. Por quê? Porque quem escolhe o que é cristalizado na história, muitas vezes não são as pessoas simples, não são as pessoas que participaram do processo de forma efetiva. Sabe, aquela praça que às vezes é inaugurada e quem aparece é apenas o nome do gestor, Sim. né? As pessoas que trabalharam, né? As pessoas que lutaram para que aquilo ali viesse se tornar real, às vezes nem participa do processo como um todo. Então, isso acontece no nosso universo histórico. Por exemplo, a Carta Magna, né, nada mais é do que um feriado que faz alusão à Revolução de 1817, né, a Revolução dos Padres, como eu falei anteriormente, que foi uma revolução muito importante. Pernambuco ficou, né, independente, sabe, por 75 dias aproximadamente. Ele virou um país. Virou um país independente de Portugal. Né? E isso acontece por conta da insatisfação, né? Por conta justamente das questões políticas, econômicas que estavam acontecendo no momento. Resumidamente, para que os ouvintes, né, consigam nos compreender, isso culmina, na verdade, isso aí vai acontecer logo após a expulsão dos holandeses. Né? Todo mundo sabe que os holandeses foram expulsos, né, de Pernambuco, de Recife, mas aí quando eles foram embora, eles já dominavam a tecnologia de fabricação do açúcar, que na verdade era deles. O que eles não conheciam era o mecanismo de plantar, de colher, né? Então, como eles se apropriaram de tudo isso, devido ao período que passaram aqui em Pernambuco, quando eles vão embora, eles vão concorrer com o açúcar pernambucano, né? Então, o açúcar das Antilhas, né, foi a bola da vez. Não dava para concorrer com o açúcar das Antilhas. Então, a economia pernambucana, ela se enfraqueceu, né? A gente não vai ter uma economia sólida nesse momento. Isso também vai coincidir com a passagem da família real aqui pelo Brasil, né? Então, as pessoas não estavam tendo mais lucro, né, com o plantio, com a produção de açúcar. Sim. O algodão, né, estava em alta, mas os impostos para poder segurar a família real por aqui eram altíssimos. Como dizia Luiz Gonzaga, era o ouro branco, né? O algodão era ouro branco. Sim, o açúcar também, o açúcar, né? também. O açúcar também. Esses dois produtos branquinhos aí foi a principal marca econômica. E o açúcar era coisa de rico, não era professor pobre, não tinha muito direito ao açúcar. Não. Todo o açúcar produzido aqui, ele ia para o mercado externo, né? Quase nada ficava por aqui. Então, só para a gente fechar a ideia, os fazendeiros, né, a elite social pernambucana se incomodou com todo esse processo, porque eles estavam trabalhando, né, produzindo e não estava tendo lucro. Aí o que foi que fizeram? Né? Eles vão começar a desenvolver todas essas ideias de emancipação, dizer, ó, se a gente ficar livre da coroa portuguesa, a gente pode prosperar. Então começam a tentar realmente se libertar, né, das amarras que a coroa portuguesa estava impedindo, né, justamente esse crescimento, né, não havia um progresso, e assim aconteceu. Então o dia 6 de março, ele é justamente o momento que implode, né, essa revolução. É quando um cidadão dá voz de prisão a um dos revoltosos e ele acaba assassinando, né, esse soldado, o que gera todo como é que eu posso dizer para vocês, toda um vucu-vucu, né? É assim que a gente chama. Exatamente, todo fuim, né? Todo fuim acontece a partir daí e está, né, estourada a Revolução, que foi um momento curto, mas que serviu, né, para que fosse modelo para o Brasil ele pleitear o que a gente chama de independência, entendeu? Agora, uma coisa precisa ser dita, Solange, a nossa história, ela acaba colocando, né, ali os holofotes, né, em cima de uma minoria, né, e uma boa parte da população não aparece. Se a gente for analisar, né, os porque líderes... uma revolução, professor, não se faz com 4 pessoas. De maneira alguma. Né? De maneira alguma. Precisa que o povo entre no meio.
Com precisou. certeza. E hoje em dia, né, Sol, tudo que a gente precisa pleitear, a gente precisa de uma movimentação. E ganhar essa movimentação, esses Isso. seguidores, muitas vezes é difícil, não é isso, professor? Demais, demais. A gente fizer uma pesquisa rápida, né, no Google para ver quais foram os principais nomes, por exemplo, da revolta, né, de 17, aí a gente vai encontrar Domingos José Martins, José Barros Lima, o Cruz Cabugá, o Padre João Ribeiro. Aí eu pergunto para as meninas, e onde é que estão as mulheres nesse Sim. processo? Isso é Isso. importante. Entendeu? Então, é a prova de que, né, a nossa história, ela beneficia uma camada da população, sabe? Tem um provérbio africano que eu cito sempre nas minhas falas, que diz que enquanto os leões eles não conseguirem contar suas próprias narrativas, né, essas histórias serão contadas sempre pelo olhar do caçador. Exatamente. E é isso que acontece com a nossa história, entendeu? Que bom hoje a gente ter um programa dirigido, pensado, né, por mulheres, sabe? Isso é um avanço muito grande, embora a gente saiba que precisa muito ainda ser feito, né? Mas assim, há tempo atrás, né, que a Revolução 17 nem faz tanto tempo assim, historicamente falando, a gente tem apenas os marmanjos, né, aparecendo Isso. como sendo os heróis nacionais, como sendo as pessoas que merecem prestígio. E se a gente for observar direitinho aqui, existia uma grande mulher por trás de todos esses homens. Sempre, né, a gente, inclusive, acho que é inclusive Dom Pedro, né? Quem foi uma mentora ali por trás de Dom Pedro? Sim, pois é, grande exemplo. Um grande exemplo, inclusive, foi matéria de novela, né? Isso. Mas aí, gente, assim, a Carta Magna, sim, né, é um momento importante, né, para a gente refletir, né, sobre de onde a gente vem, né, para onde a gente vai, principalmente, isso é muito importante. Não é só um feriado para vocês ficarem em casa, quem está trabalhando Não é só um descansar, feriado. não, viu? Comum não. Então prestem atenção nesses movimentos. O contexto histórico é muito bom a gente ter ela massificada na cabeça, né? A ideia, dizer assim, não, o porquê disso. É tão bom a gente saber, né? E agrega valores tanto para a gente enquanto Pernambuco e até mais para todos os nossos filhos, enfim, como a gente passa essa data, né, específica, não um feriado comum. Pois é, com certeza. Nos dias de hoje, professor, existe. As crianças ela têm um agrupamento, assim, tem mais uma curiosidade de saber por que o dia 6. Olha só, quando a gente trata como feriado, sabe? As pessoas, Só quer saber na de curtir, verdade, né? só pensam na folga, né? Sim. Isso acontece com os maiores, as maiores datas que a gente tem estabelecida no Brasil, né? Enquanto feriado nacional. Importante, né? Como o 7 de setembro. Sim, com certeza. Mas aí é aquele processo, sabe, Sol? A gente precisa primeiro passar por um processo de educação mesmo, Sim. né? Porque a gente não preserva aquilo que não conhecemos, É entendeu? verdade. A gente só preserva o que a gente tem conhecimento, o que a gente sabe da importância. Então, enquanto for tratado como sendo um feriado, vai continuar sendo um feriado. Mas, na verdade, ali é a gênese, né, desse Leão do Norte, que a gente chama, Isso. né, do povo guerreiro No qual a gente tem pernambucano. muito orgulho, né, professor? Sim, com certeza. Por isso que o Muito. Pernambuco é nosso país, né? Nosso país. Isso. Nosso país, E né? literalmente, né? Literalmente assim, foi por 75 dias, né? Isso. Não tem quem tire isso da gente. Isso aí é nosso. Está na história. Então, a verdade é que essa intenção foi de homenagear os heróis da história também. na verdade, essa é a intenção, né, do feriado, é fazer uma alusão a esse 6, né, de março, que foi o dia que iniciou a Revolução Pernambucana, né, que foi uma revolução que ainda hoje a gente tenta desmistificar, né, o processo como ele acontece. É muita coisa, são muitas ideias, né, são muitas... E diferencia um pouco, professor, se o senhor tem, por exemplo, né, o que foi escrito anteriormente e passado para a gente enquanto estudante na escola e hoje o senhor, enquanto formador de opinião em relação a isso, o que é que o senhor viu nesse patamar? Assim, porque é uma diferença também, né? Porque às vezes a história é contada de um jeito, mas quando a gente vira um historiador ou começa a fuçar realmente a história, a gente consegue descobrir um pouquinho mais do que foi passado ali na escola. É desesperador, É sabe? Chega a ser desesperador quando a gente passa a ter essa relação mais íntima, né, com a ciência e a história.
Porque assim, a gente para e se pergunta, nossa, me ensinaram errado, né? Por que me ensinaram de forma... Mas na verdade não é nem que ensinou errado, é que existe um planejamento, né, bem maior para que as pessoas compreendam as coisas de uma forma que interessa a uma pequena maioria da sociedade, entendeu? Então tá todo mundo vibrando quando a gente ainda continua achando, por exemplo, que é importante discutir se a gente foi colonizado Pelos espanhóis ou portugueses. isso, se o Brasil ele foi descoberto em Porto Seguro, na Bahia, ou aqui no Cabo de Santo Agostinho, entendeu? Então são discursos... E puxar sardinha, né? Também, né? Tem esse lado... mas aí, sabe, Nádia, existe um vazio no meio de tudo isso, né? Que é, por exemplo, e aí? E se você foi colonizado, ou melhor, quem descobriu, não, né? Porque a palavra não é nem descobrir, mas quem explorou inicialmente o Brasil não foram os portugueses, mas os espanhóis, por exemplo. Vicente Digamos que foi Inês Vicente Inês Pinzón que chegou aqui, né? No Cabo. E aí, o que é que a gente ganha com isso, né? Então a gente está discutindo aqui, na verdade, a supremacia de um colonizador branco, entendeu? Que veio aqui e que, na verdade, não trouxe progresso. Porque qual foi o progresso que o Pinzón ele trouxe para o Cabo de Santo Agostinho naquele período? A iniciativa dele era explorar, entendeu? Sim. Assim como tantos os outros, né? Que a ideia inicial era explorar. Então a Isso. gente não vê, pelo menos eu, enquanto mera estudante de lá do ensino médio e tal, aprendeu que é mera exploração mesmo, né? Pois é. Então, em vez de estar discutindo, né, quem foi que explorou primeiro, é importante a gente se voltar para entender que somos protagonistas dessa história, entendeu? Que do tipo assim, o Pinzón, ele passou por aqui rapidamente, mas eu vivo no Cabo de Santo Agostinho e eu tenho, né, uma certa responsabilidade, né, com essa comunidade em que eu estou inserido, né, do tipo assim, entender que eu sou... que nós, na verdade, somos, né, protagonistas desse processo histórico. Porque quem é que faz a história se não somos nós? Né? Se a gente ficar esperando pelo legado de Pinzón, de Cabral, a gente não vai avançar muito, não. Porque a nossa história, ela, infelizmente, é muito... qual a palavra que eu poderia utilizar? Ela é cruel, sabe? Sim. Ela acaba apagando também a história de muita gente, sabe? A gente não se fala quase sobre cultura africana, né? Eu dei aula de história durante décadas e o que é que acontece? O assunto de África para uma turma de ensino fundamental em anos finais é 2 capítulos de um livro didático, entendeu? E África não é apenas isso, né? A África está presente. É um continente imenso, né, professor? Com certeza. Com e que muita deixou, história. E que deixou muita influência para a Sim. gente, né? De modo geral, da nossa forma de enxergar o mundo, inclusive. Inclusive, você falou, disse aí uma coisa que me fez pensar no Oxumué, né? Só diante Sim. de todo esse contexto de sermos protagonistas da nossa própria história. Então, isso é um avanço, porque a Solzinha aqui é um exemplo disso, de estar na rádio, né? A mulher na rádio, que já é um avanço muito Sim. grande, e agora um programa comandado, como você mesmo disse, por 3 mulheres. Então, aí já me deixa muito mais feliz de estar fazendo parte da diferença desse movimento que era meramente masculino, né? 100% masculino. E hoje, assim, já tem uma diferença em muitas mulheres no espaço de comunicação, trabalhando com engenharia, que espaço tipicamente masculino. Uhum. Qualquer um pode fazer a diferença aí na sua comunidade, na sua cidade. Não é isso, professor? Qualquer um pode fazer a sua história. Eu acredito nisso. Inclusive, professor, tem uma pergunta aqui do JP Filho, ele está ouvindo a gente no Malaquias, e ele diz assim: bom dia a todos e todas, Deus abençoe poderosamente. Amém, viu, Pedro? E hoje o tema é a data magna, e eu quero parabenizar o convidado e que ele fale um pouco da Cruz Cabugá. Ok, Avenida Cruz Avenida Cabugá. Cruz Cabugá. A tão falada, né? Pois é, o Cruz Cabugá, né, que era um menino, ele, na verdade, foi né, dos revoltosos, assim por dizer, né, um dos idealizadores da Revolução de 1817. Ele era uma pessoa que pertencia, né, à elite,
sabe, pernambucana naquele momento. Eu acho que é importante, inclusive, pegar o gancho aí da pergunta do nosso amigo e deixar claro que a Revolução de 17, ela não é uma revolta popular, não, né? Ela não é uma revolta onde as minorias sociais se envolveram diretamente. É uma revolta da elite, entendeu? Porque... De quem tinha o dinheiro. Pois é. Tava doendo no bolso. Exatamente. Tava doendo no bolso, né? Do Cruz Cabugá, né? De vários outros companheiros dele ali naquele momento. Não estavam Aí, tendo seus interesses valorizados ali. Como né? diria um bom nordestino, né? Ele se arretou e... Ele se arretou e disse, não, vai ter que, né? A gente vai ter que se separar aí para as coisas melhorar. Exatamente. Mas, infelizmente, né, não deu o resultado esperado. Foi um bom início, né? Sim. Foram aí vários dias, né, de glória, mas chegou um momento que não foi capaz de vencer, né, os ataques que a coroa proporcionou a esse pequeno grupo. E essas pessoas, elas foram todas, né, mortas, né, alguns inclusive de forma cruel para servir de exemplo, né, para que outras pessoas não viessem se revoltar também. Infelizmente, nesse momento, a gente tem muito disso acontecendo. E na história a gente vê muito casos de violência com crueldade, né, professor? Sim, demais. A gente vê hoje alguns casos assim de violência, mudando o foco da história, do assunto, mas a gente vê que no passado a crueldade, como o senhor falou agora, tinha que dar o exemplo, matou com crueldade para dar exemplo aos outros de não se revoltarem. Era isso? Sim, com certeza. É por conta que o momento ele realmente é outro, né? A gente amadureceu também em relação a esse pensamento mais humanista, Graças sabe? a Deus. Então, antigamente as pessoas eram mais bravas, como diz a minha mãe. Tinha sangue de... Tinha sangue no olho. Sangue no olho. Sangue de... Oh, nossa. Ai, Se perdeu. me perdi aqui no nome do nosso querido... Do sertão, minha gente. Maria Bonita, Lampião. Ah, Sim, pois é, que é uma outra temática massa pra gente explorar daqui a algum tempo, né? Opa. Estou à disposição, tá? Pra gente conversar um pouco sobre cangaço, sobre esses Isso é lindo, elementos. eu gosto. Inclusive, a nossa querida Edjanete Vanderlei está dizendo um abraço ao meu irmão Bacá Marteiro, que está aí nos ouvindo Paz e Bela. Tá mandando um abraço pra você, viu, Ô, Edson? minha amiga, abraço pra você também, viu? Saudades. Temos aqui também Marcos Lemos, dando bom dia aqui pra gente. Bom dia, Marcos. E a Edjane também mandando um abraço e paz e bem pra todos, viu, Nádia? Ah, que bom, maravilha. Tem alguém no Instagram, Saul? Meu amor, eu não consigo abrir o Instagram aqui pelo computador. E pelo teu celular, tu consegue? Não, Porque eu tô sem... Nesse celular aqui eu não tenho o Instagram instalado. não, infelizmente não. Os dois, aqui, a internet ela é muito ruim. Muito cruel, como disse o professor. Aqui com a gente não consegue seguir. Aí tá difícil. Então a gente vai pedindo já desculpas aos nossos amigos do Instagram. Peraí, deixa eu ver aqui se a Ela nossa tá câmera tentando, guia ela tá aqui consegue. tentando. Peraí. Pronto. Deixa eu ver se já tem participantes aqui. E essa história da data magna, professor, é contada também no museu ou o senhor só conta essa história assim nas escolas? É assim, ó, Sol, o museu, né, De que eu Maçangana, trabalho, que eu falo, né, né? o museu que eu trabalho, que é o Engenho Maçangana, Sim. ele é um equipamento que dialoga com um universo, né, de possibilidades. Sim. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, sobre a data magna, mas você percebeu que envolve diretamente a monocultura da cana-de-açúcar, Sim. né, envolve diretamente a produção de algodão aqui no estado de Pernambuco. Né, a gente não consegue falar sobre data magna sem citar, né, a aristocracia, né, do período, no caso as famílias que dominavam a economia e a política. E tudo isso também se passa dentro do contexto dos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco, né? Sim. Então, Maçangana, ele na verdade é né, no meio de 115 engenhos que já existiram no Cabo de Santo Agostinho. E é um celeiro de história, né? Sim, por demais, Muito. né? Lá a gente consegue dialogar sobre o ciclo do açúcar, e aí, obviamente, que podemos, né, de repente, de uma forma transversal, estar explorando temáticas como essa, né? Eu me recordo em alguns momentos por
assim, pela trilha mesmo que a conversa ela acabou seguindo, da gente ter que citar, né, a questão da Revolução de 17. Então, assim, não existe uma fala pré-moldada, entendeu? É uma coisa que ela vai acontecendo organicamente, como que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Por mais que eu tenha feito aqui a minha cola, né? e para ajudar na hora de sistematizar a fala, mas eu curto muito esse formato onde a gente simplesmente conversa, né, e vai desenvolvendo, vai explorando o que a gente consegue dominar de assunto. O nosso programa tem essa versatilidade, né? Porque você não tem aquela entrevista rígida, justamente dando a oportunidade de se falar, porque quem é mestre, não importa, né? É lógico que a gente faz um caminho, né? Um roteirozinho, mas às vezes pelo tempo não consegue, a gente nem cumprir pelo tempo, né? Mas quem está aqui presente é o nosso querido velho Abidoral, fazendo presença aqui na live, né? Estreando aqui na nossa live. Tô de olho no senhor, viu? Que a gente pegou o historiador dele das terça-feira. Exatamente. Salve, salve, Abidoral, abraço, meu irmão. Grande incentivador também da história cabense, né? Isso, estamos aqui, né? Presente tem o Abidoral, tem o Danilo Gil, participando aqui de longe. Nossa querida Camaraguel. Zé Geraldo. Aqui Zé presente. Geraldo. Grande músico cabense, bacamarteiro. Olha aí, tá vendo os segredinhos? Vamos trazer esse pessoal. Ele ontem me corrigiu, porque entre uma música que se chamava Cartas de alguma coisa, eu fui falar do programa, aí misturei Data Magna com Carta Magna. Ele, olha, não é Carta Magna. Não, viu? É Data Magna. Eu vou corrigir. Pronto, e a gente agradece aí ao nosso querido Zé Geraldo, que está sempre presente. E é um músico excelente, né, professor? E sempre dando a contribuição, né? Inclusive, ele esteve num espaço das nossas redes sociais falando, parabenizando o professor e que estaria hoje presente, prestigiando a sua presença aqui, né? As informações. Né? E a gente também, né? Porque a gente fica mais sabido, né? Trazendo essas informações históricas, o contexto, né? Porque a gente chama tanto Pernambuco, meu país, porque quem tá de fora fica com ciúme, né? Isso. Eu tenho uma pergunta para fazer pro professor. A bandeira de Pernambuco, professor, foi feita nessa revolução? Ela foi confeccionada nessa revolução ou depois? Não, a atual que a gente utiliza é posteriormente. A gente tem, né, outras bandeiras que foram confeccionadas com esse intuito de celebrar esse momento. A gente consegue ainda visualizar, eu acho que eu tive numa exposição há uns 2 anos atrás, né, que a temática era justamente essa, as bandeiras da Revolução. Né? Então não apenas a gente teve várias bandeiras ao longo de tanto tempo de história. Até chegar aquela coisa linda, né? Até chegar essa mimosa que tá aí. É linda a nossa bandeira de Pernambuco. Não é puxando sardinha pro nosso lado não, viu, gente? Mas eu acho que é uma das mais bonitas. E além de uma bandeira bonita, né, o estado de Pernambuco, ele também tem um povo bonito, né? Ele tem um povo, tem um povo guerreiro. Isso. Né? Tem um povo que... Será por conta dessa mistura, né? De raças, né, digamos assim, essa Rapaz, miscigenação. muito provável. Primeiro que a gente, principalmente a gente que está aqui nesse pedacinho, né, de Pernambuco, somos frutos, a gente tem no nosso DNA ainda o sangue dos caetés, né? Isso. Então os caetés, eles eram povos guerreiros por natureza. Inclusive eles foram dizimados, né, completamente da nossa costa, por conta disso. Infelizmente, né, professor? Pois é, os caetés, eles tinham uma prática curiosa, né, que assusta muita gente, que é a antropofagia, né, que as pessoas confundem com o canibalismo. Isso. Né? Canibalismo Eu ia fazer essa pergunta. Canibalismo é se nutrir da carne humana, né, se alimentar de carne humana para fins nutricionais. E no caso da antropofagia, não. Eles acreditavam dentro de uma ideia de cosmovisão que, por exemplo, se você é inteligente, né, e você se alimentar daquela pessoa, você vai adquirir a inteligência. Né? É uma coisa meio bizarra para os nossos dias atuais, obviamente. A gente ficou horrorizado, né? Mas para eles... Mas se trata de um processo cultural, né? Sim. E como os grandes pensadores da cultura diz... para a gente compreender a cultura do outro, a gente tem que se despir, né, da nossa. Exatamente. A gente tem que trocar de lente, entendeu? Isso. Porque tem tanta coisa que a gente faz que parece ser estranho, né, para outras culturas,
né, para Isso. outras populações, e por que agir com essa repressão, né, com os nativos que estavam aqui apenas vivendo a sua vida. Os africanos eram assim também? Tem essa cultura? Não que eu conheça, pelo menos as levas de pessoas escravizadas que vieram para cá, eu desconheço essa cultura. Mas dentro da África tribal a gente vai ter sim, né? Não é uma coisa que se resume aqui às Américas, não. No mundo inteiro a gente vai encontrar essa prática. E é interessante, né, professor, a gente estudar e entrar um pouquinho na história para saber um pouquinho da cultura de cada país, de cada lugar, de coisas que a gente nunca ouviu falar. Isso é muito interessante, né? Sim, com certeza. A gente vai enriquecendo o nosso repertório, né? A gente vai começando a dialogar com questões que até pouco tempo atrás era estranha, era desconhecida. E não existe nada melhor do que a gente se envolver com o novo, né? Com a novidade, saber que está adquirindo ali um determinado conhecimento. Isso é instigante. Com certeza. Ó, o Zé Geraldo, ele tá aqui também no Pelo Facebook. Facebook, né? E ele diz assim, ó, Pison ou Cabral são brancos, libéricos e europeus. O intuito das grandes navegações foi só explorar, foi como disse já o professor, né? Eles vieram aqui explorar. Na verdade, não descobriram nada, né? Com certeza, mas Como é aí... que se pode descobrir o que se existe, né? eu chegar aqui agora e dizer assim, Eu descobri a essa é uma Argentina. batata, eu descobri uma rádio, né? Vou ficar por aqui. Pois É quase que isso, sabe? E isso foi uma lástima, né? Foi o grande erro, talvez, a gente não ter respeitado o espaço do outro, sabe? Nem toda evolução no sentido de tecnologia, né, de agilidade, ela traz frutos positivos, né? A prova disso está aí. A gente tem uma sociedade que ainda nega muito as suas raízes, né? Sim. As pessoas estão o tempo inteiro, muitas vezes, demonizando o sagrado alheio, né? Não se Isso. preocupa, não tem a delicadeza de conhecer minimamente para poder, né, elaborar a sua opinião. Então fica desenvolvendo, né, algumas narrativas em cima de ideias que não são pautadas em nenhum dado científico, né? Você sequer fez uma análise para poder dizer assim, eu acho isso disso aqui. Você simplesmente reproduz o que os pais, o que os Isso. avós falaram no passado. Exatamente. Isso é muito triste. Horrível. A gente tira por aquelas histórias, aliás, pelas novelas que a gente assistiu, que a gente aprendeu na escola a dizer que eram escravos e não escravizados. Eles foram escravizados, totalmente diferente, né, professor? Sim, com certeza, né, Sol? Até pouco tempo atrás, quando a gente ia assistir filmes, novelas, a gente tinha essas pessoas, né, retintas, sempre ocupando as funções menores, né, sempre na cozinha, Isso. né, sempre na qualidade de serviçal. E, sabe, será que é isso mesmo que a gente precisa estar reproduzindo? Né? Porque, né, a gente tem que se espantar quando uma pessoa de cor ela consegue chegar num patamar que Seria considerado espaço de um branco. Pois é, eu uso um exemplo clássico, né, nas minhas mediações lá no Maçangana, que choca um pouco as pessoas. Eu digo assim, ó, eu tenho 33 anos de idade, né? 33 anos de idade e eu consulto o médico pelo menos uma vez, né, por ano. E nesses 33 anos que eu fui e voltei várias vezes de consultas médicas, eu só consultei um único médico negro em toda a minha vida. Estranho, Entendeu? né? Isso é estranho, não é? Estranho. Para quem mora no Nordeste brasileiro, Exatamente. né, para quem vive numa região onde a maior parte da população é negra, Negra. né, mas aí existe um outro dado também curioso que eu posso estar expondo aqui para vocês, que é o seguinte: a gente trabalha em alguns momentos, né, com jovens que estão em conflito com a lei lá no museu, né? Sim. Vira e mexe, o pessoal faz agendamento com o pessoal, os psicólogos, né, com os assistentes sociais, para levar essa população para uma visita ao museu. E curiosamente, né, ou não, a maioria dos jovens que passam por lá, que está com a sua que está privado de liberdade, esses jovens, eles são negros, entendeu? Então, Na sua grande maioria, né? existe um problema que as pessoas ainda não compreenderam. Problema social, né? É
um problema estrutural, porque acaba a escravidão, né, acaba entre aspas, por favor, quem está me vendo, está vendo fazendo aspas aqui, a escravidão que foi abolida em 1888 não significou muita coisa para quem estava privado de liberdade, né? Liberdade para quem? Porque antes eles tinham uma comida de péssima qualidade, tinham uma senzala para dormir à noite, na festa do santo da casa eles recebiam uma roupa para aparecer bonitinho para os convidados, né? Uma vez por ano tinha direito a uma roupa. E depois que a abolição acontece, esse pessoal vai viver como? Eles vão para onde? Eles vão comer o quê? Né? Então a gente tem a marginalização da população negra. Então, ainda hoje, a minoria social, né, na nossa sociedade, no Brasil, está ligado às pessoas que carregam essa quantidade a mais de melanina na pele, né? Que não faz mal nenhum, inclusive, muito pelo contrário, né? É a solução para alguns problemas, entre eles, né? Eu consigo ficar exposto ao sol por bom tempo. Professor, tem uma pergunta aqui também do JP Filho, ele diz assim, ó, falando em exploração do descobrimento do Brasil, os bandeirantes foram muito cruéis com os jesuítas. Sim, com certeza. A crueldade foi... foi valendo, não foi? Foi uma coisa que não faltou, não é? E assim... em alguns casos, né, a crueldade ela acaba acontecendo também por parte não só dos bandeirantes, mas dos próprios jesuítas, né, se a gente for um pouco crítico, no sentido de entender que as pessoas que viviam aqui, antes da chegada dos colonizadores, eles já tinham uma cultura, né, eles já tinham uma verdade, sabe? E chegar e dizer, ó, tudo que vocês acreditam tá errado, vocês precisam acreditar nisso, é uma coisa tanto quanto impactante, né? É tão tal que o trabalho de catequização pelos jesuítas não foi feito com a classe adulta, né? Eles começaram a catequizar as crianças. Isso. E foi um trabalho tão bem feito, né, no sentido realmente de informar, que hoje a maior parte do Brasil ainda professa a fé católica. Isso, a maioria, a quantidade de pessoas que são... dos católicos, como você falou, é imenso, né? Acho que lidera, né? Porque o Brasil é o país mais católico, né? É um dos países mais católicos do mundo, né? O Brasil em primeiro lugar. Em termos de proporção, sim, né? Em termos de proporção, a gente tem muita gente católica. Estamos nos comunicando aqui através da língua portuguesa, né? Sim. Que também é uma outra herança da colonização, sabe? Então é a prova de que o negócio funcionou, sabe? Teoricamente. Ô, professor, a Revolução Pernambucana foi considerada o primeiro movimento libertário do Brasil? Isso mesmo. Ela serve de modelo, né, para o que mais tarde vai ser o processo de independência totalitário, entendeu? As pessoas perceberam que estar refém da coroa portuguesa, né, já não era mais algo viável, sabe? Porque do tipo, você tinha que trabalhar, né, por você e pela coroa. Aí é de lascar, né, professor? Os impostos estavam sendo muito altos. Então a galera que pertencia à elite, né, socioeconômica do período queria grana, como sempre quiseram. E infraestrutura nada, né? Porque pela história, quando a gente vem papirando, né, você vê que você não ganha, a população não ganhava em termos estruturais, em melhoria de vida, em visibilidade. Muito mais era trabalhar para beneficiar mesmo, o outro, né? Mais do mesmo, né? É o que acontece... É o que acontece ainda hoje, sabe? Isso é uma crítica aberta mesmo que eu faço a toda a sociedade, né? Principalmente ao meio político, entendeu? Não é justo, né, a gente ter pessoas ganhando tanto dinheiro, sabe? Enquanto tem pessoas que realmente fazem a diferença na sociedade e elas são praticamente esquecidas, entendeu? Não faz sentido, a gente precisa repensar, né, todas essas questões relacionadas à distribuição de renda, políticas públicas, né, porque senão a gente vai continuar tendo mais do mesmo. Não sabe? Faz sentido aquela história do povo pelo povo e para o povo, né? De forma alguma. Inclusive, né, o Luiz Rei Barreto, não é isso?
o Joaquim do Rego Barros. É que no caso foi o governador, depois dessa guerra virou o governador de Pernambuco. Certo, isso. Não é isso? É isso mesmo. Pronto, ele foi mandado pela coroa portuguesa, né, para acabar com esse movimento de Isso. rebeldia do povo. E esse homem depois virou governador de Pernambuco. Né? Pois é. Fazer o quê, né? É a indicação É a política, indicação né? política. Que Sabe? ainda hoje existe. Que ainda hoje existe, E né, fortemente. gente? Quantas pessoas, né, que muitas vezes não estão capacitadas, que não têm realmente competência para assumir determinados Que cargos. quando você vai buscar o currículo da pessoa, não tem nada a agregar, mas teve o QI, né? Mas teve o QI, pois é. Infelizmente, enquanto o QI, né, ele for algo que predomina na nossa sociedade, o resultado vai ser esse, entendeu? A gente precisa conhecer o processo para poder colocar ele para funcionar, entendeu? Não adianta você colocar, né, uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. É verdade, professor. Tem mais uma perguntinha aqui do JP Filho. Ele disse que o O Cruz JP tá tá virado. virado. Ele tá adorando. Ele diz assim, ó, o Cruz Cabugar, ele foi um representante do Brasil nos Estados Unidos. Foi ele que trouxe o título de Pernambuco como estado. Em seguida ele diz, o Brasil é um país laico. Assim, falar em laico, né? Por exemplo, a gente tem algumas instituições que a gente diz que o Brasil Há é laico. controvérsias? Há controvérsia. Porque em algumas instituições, já que o Estado é laico, porque eu chego aqui e tem uma cruz. Já que é uma instituição, né? Uhum. Ou chego em outra e tem a do protestante. O Estado ele é laico, né, da mesma maneira que nós temos, né, garantido pela Constituição o direito, né, à saúde, educação, Isso. lazer. Aí eu pergunto, com o salário mínimo a gente consegue garantir tudo isso? De jeito Não. nenhum. Né? Então pronto, é um processo que está escrito na lei e que valeria muito a pena se fosse colocado em prática. É Mas na verdade. verdade, sabe, existe algumas brechas que impedem que essa laicidade, né, assim também como esses direitos, eles sejam garantidos. Porque quando a política, né, ela se funde com religião, é uma coisa muito perigosa. Né? Muito perigosa. A gente andou vivenciando algumas coisas, né, que... Na política recente. Né? Isso, que vale Não a pena. vamos falar dele, né? Vale a pena refletir. Até porque o pessoal acho que já esqueceu. E por falar em religião e política, as grandes guerras são em nome de Deus em alguns países, né, professor? Sim, com certeza. E Com veja certeza. só o que é que acontece, né? Pois é, porque as pessoas esquecem só que nós, né, enquanto criaturas, né, filhos de Deus, a gente também carrega um pouco desse divino dentro da gente, né? Isso. Todo mundo tem essa célula que é o que as pessoas, né, o que nós chamamos de Deus. E, sabe, quando a gente foca, né, no objetivo, quando a gente realmente paga o preço, as coisas acontecem, né? Sim. Independente de ser um projeto bom ou ruim. E quando você falou em pagar o preço, na Revolução de Pernambuco, na Data Magna, muita gente pagou um preço alto para chegar onde a gente chegou, né? Sim, com certeza, né? Ai de nós se não fosse quem veio antes, né, da gente. Isso. Ontem eu estava abrindo um parêntese aqui, né? Estava no lançamento do livro do meu amigo jornalista José Ambrósio, né? Sim. E dei uma passadinha ontem lá no Centro das Mulheres para contemplar, né? Adquiri o meu livro, tá até aqui comigo, vou continuar lendo daqui a Cadê, pouquinho. professor? Aproveita e já mostra aí pra mostra aí. gente. Gente. Agora, Que aqui é ao vivo, viu? todo mundo precisa conhecer essa obra-prima, tá? Do meu amigo José Ambrósio, né? Que é um livro Mãe de magnífico Jussaral. que fala sobre a Colette Cata, né? Não, só pra lá. Que é justamente uma francesa, né, que veio viver aqui no distrito de Jussaral e que tem uma história belíssima, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam se abrir para isso, Isso. sabe? Em vez de estar discutindo se foi Cabral ou Pison que chegou aqui primeiro, a gente precisa falar sobre Colette Cata, a gente precisa falar sobre a Madre Iva, a gente precisa falar sobre uma infinidade, né, de mulheres e de homens que vieram fazer a diferença na sociedade cabense. Fizeram Porque história, né? Fizeram, marcaram seu nome na história. Sim.
Então, ontem, né, eu cheguei, inclusive, a me emocionar, a observar quantas histórias bonitas a gente tem na nossa cidade e às vezes a gente desconhece, né? Porque no caminho eu encontrei alguns amigos e, não, eu tô vindo do lançamento da Mãe de Jussaral, aí fiz uma propagandazinha do livro e a maioria das pessoas desconheciam, entendeu? O legado da Colette. E isso é triste, né? Muito. Isso é triste porque quando a gente abre as redes sociais, que está, né, em pleno auge na atualidade, a gente vê, por exemplo, perfis que tem mais de 100 mil seguidores, mas que as informações que circulam por ali é apenas o que acontece de ruim na nossa cidade, É né? verdade. É o assassinato, é justamente o roubo, né? As coisas que não agrega, né? Não é que a gente deve omitir esse tipo de informação, Não, de forma alguma. mas é importante também dar credibilidade e dar visibilidade a histórias como essa, né? Porque senão a gente não vai avançar. Até porque o bem é bem maior do que o mal, no professor. Tem que ser, com certeza. E, Eu acredito e nisso. nesse contexto dessa, a mãe de Jussaral, né, é a Colette, né? Isso. No caso, ela foi dedicada para o povo, veja só. Tem o governo, existem as políticas públicas, mas existia ela. Ou seja, ela também fez parte de diferenciação para essa população de Jussaral. Então, assim, a gente sabe que as políticas devem existir, mas por si só elas não são suficientes, até porque o Estado ele não consegue garantir tudo para o povo, né? Deveria, mas infelizmente isso não acontece. Então, espaço como esse, né? Como através da fala do Ambrósio, né? Esse autor que eu ainda não conheci pessoalmente. Foi ele que escreveu o livro da rádio, viu? Os foi. relatos da rádio, Ambrósio. Então ele já é mestre, né? Ah, aqui, né? sim, ele tem essa... Inclusive foi uma fala presente, né, ontem lá no lançamento. Na verdade o lançamento foi em Jussaral, mas foi naquele dia que teve uma chuva arada, né? Eu não consegui chegar lá, então não podia perder a oportunidade de estar Até ontem, porque né? para chegar em Jussaral é longinho, viu, gente? Mas vale a pena. E de repente, ele já é, né, um principal nome, né, de materializar em livros, né, essas personalidades que de alguma forma contribuem para a sociedade cabense, Isso, sabe? foi isso que ele fez. Materializou a história da rádio. Pois é, assim como fez também com a E Colette, Sol faz fez parte, também... viu, gente? Essa Solzinha faz parte. Ele contou um pedacinho lá da minha história. Eita. Então, aí a gente já está aqui chegando ao finalzinho, mas tem ainda uma pergunta. Ah, não, já foram todas as perguntas. Já? Tem mais alguma aí, Nádia? No Instagram, você conseguiu? Não, deixa eu ver aqui agora com a câmera guia que eu estou usurpando o celular dela. Ô, professor, enquanto isso ela está observando ali, então a gente pode se dizer, né, que houve, a gente pode chamar dessa revolução de Pernambuco um movimento conspiratório ali que durou quase 2 meses praticamente. Sim, com certeza, não teria problema nenhum. Se fosse uma resposta de prova, eu ia... Ele ia aprovar. eu ia aprovar a tua... Olha aí, a tua alunos. questão. Foi sim, houve uma conspiração, né, contra o governo atual, sabe? Contra as atrocidades, inclusive, que estava acontecendo. Né? Foi um grupo que se juntou realmente para conspirar contra, né? E daí estabelecer um processo emancipatório, né? Um processo de independência que aconteceu, inclusive. Essa é a melhor parte, né? Sim. Não durou o tempo que talvez devesse Mas durar. foi o primeiro passo, né? Foi o Para primeiro dizer, passo. ei, gente, não estamos dormindo, né? Estamos Isso. acordados. Foi o primeiro passo, entretanto, eu acho que é muito importante a gente salientar aqui, mais uma vez, que foi um movimento da elite pernambucana. Era isso que eu ia falar agora. Entendeu? Não foi do povo. Não foi, por exemplo, eles queriam manter, por exemplo, nos escritos, né, quando a gente passa a observar, a ler todos os detalhes, né, que eles estavam planejando, eles queriam acabar com impostos, sabe? Eles queriam liberdade de culto religioso, ou seja, já não era mais só pessoas envolvidas com o universo católico, a gente tinha pessoas também de outros segmentos religiosos. E também a escravidão, eles queriam que passasse por uma manutenção, entendeu? Então escravidão era uma das coisas que ainda estavam previstas para acontecer, entendeu? Então, sabe, é um pouco... como é que eu posso dizer? É um pouco contraditório, né? A gente está falando de um movimento libertador, de um movimento revolucionário, e que ao mesmo tempo eles ainda estão contando com o problema da escravidão. Entretanto, né, todavia, é importante a gente entender
que esse era o sentimento do momento, sabe? Infelizmente, a escravidão, ela foi naturalizada de uma maneira que isso chega aos nossos dias atuais. Sim. Eu costumo dizer para os amigos e familiares o seguinte: eu sonho com um dia onde os moradores de rua, né, por exemplo, ele vai ser uma coisa distante, né, do nosso universo, que a gente enxergue os moradores de rua como a gente enxerga o povo escravizado, o povo que foi escravizado, né, porque a galera chega lá, por exemplo, no Engenho Maçangana, aí fala, meu Deus, tadinhos, né, não acredito que aqui viviam pessoas que eram privadas da liberdade, que trabalhavam, né, o tempo inteiro, que apanhava bastante. Mas aí a gente olha, muitas vezes, do lado da nossa casa, tem uma pessoa que está vivendo embaixo de uma marquise de uma loja, né, tem uma pessoa que não tem o que comer, que não tem onde dormir. E o que é que nós temos feito para mudar a vida dessas pessoas? Uma fala muito importante, né, nesse sentido é que foi, acho que a notícia está rolando recentemente de um grupo, né, que trabalha na colheita de uvas lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, Isso. e que estavam praticamente sobre trabalho escravo, né, ganhando baixíssima remuneração, ou seja, em tempos atuais a gente ainda vê esse reflexo da escravidão. E se a gente der uma voltinha, né, nos nossos engenhos, sabe, vira e mexe acontece, né, acidentes de trabalho, onde trabalhadores estão ali sem EPI, sem condições nenhuma para executar um trabalho muito difícil, que é o corte, a colheita, o plantio da cana, e eles são apenas um número, né, que representam a mão de obra barata, Sim. e são trabalhos análogos à escravidão, entendeu? Você que ganha um salário que não consegue, né, pagar sequer as suas contas, isso é escravidão, entendeu? Eu acho que a média deles é R$7 o dia, uma coisa bem minúscula, né, referente ao que deveriam ganhar. Minha querida Nádia, estamos Mas chegando já, ao fim. A conversa estava tão boa, meu Deus. Vocês viram minha cara como foi que eu fiz? Foi de Então, satisfação por estar terminando o tempo mesmo. é verdade. Brincadeira, tá, gente? Eu, por favor, conclua. Eu ia roubar tua cena agora. Pronto, professor, não que eu ia, aproveitando que está terminando, né? Onde é que a gente pode lhe achar? Se alguém tiver dúvidas sobre algum tema, se precisar do senhor para que seja explanado algum tema específico numa instituição, numa escola, não sei. Onde é que a gente pode lhe encontrar? Diga aí para nossos internautas. Certo, vamos lá. Vocês conseguem me encontrar facilmente no História do Cabo, né? Sim. História do Cabo, @História do Cabo, é um perfil no Instagram, que é um museu virtual, né, idealizado por mim e mais 2 amigos, como eu falei no início do programa, que o nosso principal objetivo é levar para a população cabense um pouquinho de informação, né? Claro, a gente tem uma vida corrida, né? Mas sempre que tem um tempinho, sabe? A gente escreve um texto com uma linguagem acessível, nada academicista, né? Uma coisa para que as pessoas realmente consigam compreender o seu entorno, né? Então a gente vai falar sobre os bairros do Cabo, a gente fala sobre personalidades cabense, né? A gente já falou sobre a Colete, então tem muita coisa lá. São mais de Particularmente eu gosto daquele resgate de fotografias, eu acho que estão perfeito também. Pois é, agora no carnaval, né, foi um show, assim, que vários seguidores sigo. mandaram fotos, né, nos bailes antigos, do azul e branco, né? O verde e branco verde e da branco Pirapama. também, pois é, e daí a gente foi lá fazendo As laúças. as laúças, que não pode faltar, né? Isso é memória afetiva de Sim. todo jovem que viveu, que nasceu, que cresceu nas ruas do Cabo de Santo Agostinho, né? Ai, Exatamente. maravilha, professor. E tem telefone para contato? Pode disponibilizar ou Posso. acha o senhor pelo Instagram mesmo? Posso sim. O meu Então, telefone anotem aí, é o gente. 987-04-5879. Repetindo. 8704-5879. Através desse número aí a gente pode sim estar idealizando os momentos como esse, né? A gente já tem, na verdade, uma cultura de fazer visitas em algumas escolas do município, assim, quando somos convidados, né, obviamente. Então, recentemente a gente teve lá no Luiz Alves Lacerda, né, a gente está passando também pelo Pontual, que é uma escola privada aqui do município, e tudo isso para dialogar, né, sobre a história do Cabo e entender que a gente precisa ser protagonista da nossa história, entendeu? Que não adianta estar valorizando o que é do outro o tempo inteiro, tá dizendo que a grama do vizinho é mais verde, né? Porque se a gente cuidar da nossa, ela vai se tornar, né, bem verdinha. tão verde, né, quanto a do vizinho, e às vezes até mais. Ô, professor, e para finalizar, a gente pode dizer por que esse
trocadilho, né? Feriado da Gata Maga. Ah, essa. Não podia deixar de falar, né? Feriado da Claro. Gata Maga. Eu li lá o Inclusive, eu fiz textinho. até um mini vídeo, mas depois eu fiquei com vergonha e não postei. Não, não. Ontem eu estava com o companheiro Igor, né? Igor Damarante, professor também de história, que trabalha comigo lá no Massangana. E daí ele se referiu, né, ao feriado como sendo o feriado da Gata Maga. É porque, assim, além de guerreiros, né, além de pessoas fortes que foi capaz de, né, se tornar um Estado independente, sabe? No momento onde tudo estava conspirando contra, a gente também tem um carisma, né? Um nível de humor De humor elevado. bastante, Né? Que só nordestino tem, viu, Pois gente? é, o pernambucano, né? Sobretudo. Tem que ser estudado. Ele tem assim uma forma ímpar de ver a vida. E a gente acaba muitas vezes fazendo, né, esses trocadilhos que eu acho que só enriquece, entendeu? Sim. Vocês acreditam que chegar numa sala de aula e dizer, ó, hoje a gente vai falar sobre o feriado da Gata Maga, é muito mais muito mais interessante, né, para as pessoas prestarem atenção do que você chegar lá com toda essa fala, hoje a gente vai falar sobre o movimento conspiratório, que revolucionário, 1900. Então é característico nosso, a gente gosta dos trocadilhos, a gente gosta de inventar nessas historinhas engraçadas, né? Agora, claro, isso é muito massa, eu super valorizo, né? E desde que seja tratado com seriedade, como a gente fez aqui, eu acho que não tem problema nenhum a gente dizer que é da gata magra, do gato magro, né? O que é importante é a gente desmistificar esses processos históricos que às vezes aprisionam as pessoas. Pronto, então agora eu tô sabida. Aprendi a diferenciação, né, da Carta Magna e Data Magna. Esse trocadilho aí da Gata Magra, né? E a gente estende esse convite porque estamos chegando ao fim, o professor, para voltar aqui no Oxe Mulher, para abordar outros temas, porque em contexto histórico a gente tem muito, então tema ele não já pode deixou faltar, um aí no né? ar para que a gente possa abordar. Lampião e Maria Bonita, enfim. O cangaço. O cangaço, ou seja, tem muitas histórias, principalmente no nosso município aqui, abraçar aqui o Cabo de Santo Agostinho, valorizando os profissionais que existem aqui. E, como ele mesmo disse, sermos protagonistas da nossa própria história, né? O que a gente também pode fazer de diferenciação e de diferente para vocês, né? Para o nosso público, enquanto pessoa, enquanto, enfim, tudo. Então, participa aqui com a gente, Sol, né? Aproveitar e falar dos nossos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo e nos vendo, né? Pode aí deixar seu like, seguir a gente, compartilhar. Estamos também nas redes, no Instagram, no Facebook, pelo Zap também, pelo Zap quem não sabe. Então, e também aqui pela nossa rádio, pelas ondas do rádio. Agradecer a todo mundo que participou pelo Instagram. Hoje não foi possível ler todo mundo, mas sábado que vem a gente está no ar aqui novamente, né, minha querida? Isso, e dá um beijo à Moniquinha que está aqui no Instagram de todos os sábados. Um beijo, Mônica, para você. E até o próximo sábado. Esclarecer também, antes da gente encerrar, que hoje não foi possível a nossa querida Paulinha Almeida estar aqui, mas ela está nos ouvindo em qualquer lugar. Aproveitando que você falou de Paulinha, ela não veio porque está adoecida, não, um pouquinho por conta da fibromialgia, que é um tema que a gente tem trabalhado aqui bastante. E lembrar vocês também, portadores de fibromialgia, que no grupo do WhatsApp, né, que foi disponibilizado aqui para vocês, que é 8772-1065. Se vocês tiverem interesse, manda uma mensagenzinha que a gente vai estar fazendo um movimento sobre essa efetivação da lei aqui, da lei estadual, para que exista aqui também no Cabo de Santo Agostinho. Então aproveita essa oportunidade e dá um alô aí pra gente, tá joia? Pronto, a gente volta semana que vem. Agradecer ao professor. Obrigada, professor Anderson. Volte sempre. Terça-feira eu estou lhe ouvindo. Eu que agradeço. Até breve. Valeu. Até breve. Um abraço, gente. Até semana que vem.